NIR fez um rompimento legal aqui, né? Fez um rompimento legal aqui. E, claro, quanto mais rompimentos, topos e fundos ascendentes, é um pivô de alta, aumenta-se a probabilidade de continuação de alta, tá? Média apontada para cima, expectativa de continuação de alta, tá? O mercado quer trazer alta para nós no fim do ano, mas é aquela mesma história. Qual é a diferença de eu não estar chegando aqui e também não estar enxergando aqui, ó? Qual que é a diferença, né? Pois é, aqui também parecia pivô de alta, com rompimento da média. Aí você fala, agora? Pois é, mas aí ainda não, entendeu? Claro, quanto mais vezes isso aqui acontece, maior a probabilidade de quando acontecer a inversão acontece de fato, tá? Então, por exemplo, agora como já aconteceu isso aqui no passado e fudeu a gente, agora, fazendo topos e fundos ascendentes, talvez de fato ela vai entregar alta. Então, por exemplo, é probabilidade maior de alta. Tá? Daí sim, né? Mas, cara, não tem como. Não tem como. Não tem como você prever nada. Tá? A mesma coisa aqui. Né? Né? Você pega qualquer cabecinha de pica aqui e pergunta, cara, isso aqui é alta ou é baixa? Você fala, não tem como saber. É uma resistência, né? Então, quando você compra uma resistência, você assume o risco, né, de tomar uma inversão. É sempre assim, cara. Se fosse fácil, todo mundo era trilionário, né? Se fosse fácil, todo mundo era trilionário. Claro, pô, o mercado já caiu bastante tempo, já se passou vários meses, ele caiu muito, desvalorizou muito. Então ele já fez teste, já fez fundo duplo aqui, já fez bear trap aqui. Cara, tá aumentando as probabilidades de que agora é alta pela frente, tá? Eu olho esse gráfico aqui, dá para ficar bullish, por quê? Porque esse aqui é um bear trap, né? É um fundo duplo, tá? Com pivô de alta, com a acumulação aqui que rompeu a alta, com o final do ano. Tu vai associando, né, as coisas, né? Pô, o final do ano tende a ser bullish. Pô, acabou de acontecer o corte de juros, então o mercado pode criar uma expectativa de mais alta pela frente. Falei da VAX esses dias, né? Ela deu segmento de alta, média começou a apontar para cima, fez um fundo duplo aqui histórico, né? Testou aqui, então ela tem espaço para dar segmento de alta. Pode fazer o gráfico semelhante ao que fez o Ethereum, que é aquele fundo triplo com depois rompimento de alta, né? Então tem substância para a gente acreditar em continuação de alta da VAX aqui, por exemplo, da Chavasca, né? A gente tem sim expectativa de mais alta pela frente, tá? Mas sempre pé no chão, pessoal, pé no chão. O mercado, o mais importante do que você ficar de fora de uma, eu tenho medo de ficar de fora de uma oportunidade alta. Mais importante no mercado é a sobrevivência, é você sobreviver. Por quê? Porque no mercado, quando você sobrevive às piores das histórias, quando você vive os piores dos dias, só te sobram os melhores dias para você surfar. Então você tem que sobreviver aos piores dias e você tem que estar dentro nos melhores dias. Então a expectativa é de estar dentro dos melhores dias agora, né? A expectativa é de continuação de alta, a expectativa de rompimento de topo anterior, a expectativa é de rally de alta de final de ano, tá? Essa é a expectativa. Mas eu, primeiro, em ordem de importância, primeiro, preciso sair vivo do mercado. Depois, primeiro preciso sobreviver. Depois eu lucro. Sobrevive, lucra. Sobrevive, lucra. Tá? Quando chegou a 108, quando o Bitcoin chegou a 108 mil dólares, né? Meu pensamento era exatamente o mesmo, né? Por que eu vendi lá 80%, fiquei 80% fora do mercado, né? Naquelas dias e semanas aí. Né? Por quê?
Porque da última vez que a gente perdeu o topo semanal, levou 4 anos para o preço do Bitcoin voltar para esse patamar. Então, por exemplo, se aqui no 108 ele despencasse aqui, viesse para 98, testasse 110 e fizesse aqui, poderia ser que eu ficasse 4 anos preso, vendo o meu capital se desvalorizar e aceitando vender o meu Bitcoin mais barato, por exemplo, eu ficaria preso. Então, quando estava aqui, nessa situação, eu estava abaixo das médias, eu estava abaixo da média 8 semanal, eu estava olhando isso daqui. Como é que eu vou saber se ele ia fazer isso daqui ou não? Ou se ele ia fazer isso daqui? Não tem como saber. Só que quando eu estou aqui, a minha probabilidade, a média estava apontando para baixo, certo? A probabilidade é que se ele perdesse isso daqui, eu poderia ficar preso em topo. Isso aqui poderia virar um topo e depois inverter. Coisa que aconteceu lá quando ele perdeu 52 mil dólares. Então, sempre quando ele vai ameaçar perder o topo semanal anterior, eu sempre tenho que tomar cuidado, porque se ele perder o topo semanal anterior, significa que o fim da festa chegou. A mesma coisa vale agora, pessoal. A mesma coisa vale agora. Por exemplo, a gente está com padrão de rompimento, tá? Com padrão de continuação de alta, né? Esse é o padrão que o mercado está mostrando para a gente. Ele quer nos entregar mais alta. Tá? O mercado está mostrando assim, ó, vamos voltar a subir. Ele testou topo anterior. Isso aqui é só uma onda para o mercado continuar subindo, tá certo? Só que quando ele fizer isso daqui, quando ele vir para cá, ele rompeu os 124 mil dólares, por exemplo, ele inevitavelmente vai ter que transformar isso aqui em suporte. Por quê? Porque se ele romper o topo anterior, vocês concordam comigo que aí a minha preocupação não é mais o 108. A minha preocupação vai ser perder o 124. Porque daí perder o 124 vai ser sinônimo de início de bear market, de perda da tendência semanal, inversão da tendência semanal. Então, por exemplo, agora ele está acumulando energia aqui do mercado, está fazendo acumulação para fazer o rompimento de 124. Rompeu o 124, o meu topo anterior preocupante não é mais o 108, é o 124, entendeu? E aí, se ele perder o 124 e cair abaixo do 124 e se manter abaixo do 124, é bear market. Eu tenho que fazer essa leitura de que você está perdendo o suporte da manutenção da estrutura da tendência de alta semanal. Que era, no caso do ciclo passado, os 52 mil dólares. Tá? Então, sempre que você vê o topo anterior, por exemplo, aqui para manter a alta, a gente precisa romper essa região, correto? Correto. Precisamos romper os 120 mil dólares aqui, ponto. Tá? Rompeu os 120 mil dólares com força. Cara, ele não pode mais voltar abaixo de 120 mil dólares, porque isso aqui é o topo anterior. Então aqui ele defendeu, ok, testou, defendeu, show de bola. Chegou, aproximou 124, vou voltar a ficar 80% vendido. Porque se ele perdeu o 124, que é o topo anterior, que é para servir como suporte na tendência, eu perco minha estrutura semanal de alta. Se eu perco a estrutura semanal de alta, eu fico arriscado a ficar preso em topo durante 4 anos.